Opa, salve! Mais um vídeo em videozão novo saindo do forno. E aí, como vocês estão, tranquilos? Espero que sim. Então vamos lá, velho. A listinha de hoje é animes com protagonista Overpower é traído e busca vingança após se tornar sombrio. É isso mesmo, ele ficou maligno depois de foi traído. Acho que não precisa explicar porque o título é autoexplicativo. Mas se você não entendeu, vamos pro vídeo que você vai entender. Nesse primeiro anime tá rolando uma guerra entre a região norte e região sul de um país chamado Pátria. Por que essa guerra? Porque foi encontrado um minério nunca visto antes que pode ser usado como energia para manter tudo funcionando. É claro que um achado desse ia rolar porradaria entre humanos. Depois que a porradaria começou, a região norte começou perdendo porque estava em desvantagem numérica. Foi aí que eles tiveram a ideia de criar soldados mutantes malucos que poderiam facilmente comer os caras das duas formas. Para deixar claro, esses soldados são chamados de encarnados, e com esses soldados a região norte venceu a região sul. Mas aí um péssimo dia, esses soldados mutantes malucos ficaram malucos e atacaram os próprios aliados, e por isso a lealdade deles começaram a ser questionada. Por isso eles fizeram o juramento que ia meter porrada em qualquer aliado que se descontrolasse e atacasse os outros. Além disso, as duas regiões fizeram um trato de paz e a guerra acabou, mas claro que não ia ser tão fácil assim, porque o prota foi traído pelo mina que ele estava apaixonado, e também foi traído pelo amigo dele no mesmo dia que esse tratado de paz foi feito. Ele ficou em coma depois de levar um tiro. Ele acorda e percebe que os encarnados ficaram maluquinhos da cabeça e começaram a papar os outros. Então o prota vai pra cima matar esses bichos que perderam a sanidade e vai praticar o ato da vingança contra o amigo dele que traiu ele. Moral da história: não tenham amigos. Esse anime mostra a vida do protagonista que mora com sua tia e trabalha em uma fazenda numa vila remota. Ele é um cara desprezado por todos e todos olham pra ele com desprezo, principalmente a tia dele, aquela piranha. Certo dia começou a aparecer animais mortos na fazenda. Aí a tia dele já foi correndo 450 km por hora suspeitar do protagonista. Então um detetive especializado em coisas místicas foi contratado para esse caso maluco. Chegando lá, ele começa a trocar ideia com o prota e ajuda ele no trabalho. Mas uma noite uma criança tirou o colar que o protagonista sempre usava e ele nunca tirava esse colar. E claro que o resultado da criança ter tirado o colar dele ia dar merda. Ele se transformou em um monstro. Depois ele se encontra com o detetive e fala que ele é um monstro e provavelmente foi ele que papou aqueles animais. Mas não foi, kkk, loucura. Esse detetive revela que não foi o prota, e o detetive também tem poderes e recruta o prota dando um tiro na cabeça dele. Ué. É porque o protagonista é imortal. Editor, aquele tiro foi só pra mostrar pra tia dele que ele tinha morrido e levar o prota junto com ele. A partir daí a história da sequência com uma história cheia de mistérios e aventuras. O protagonista desse anime era viciado em um jogo chamado Biton. Esse jogo é um Battle Royale onde os jogadores se enfrentam usando bombas e granadas. O protagonista era excessivamente bom, sendo o melhor do Japão e um dos melhores do mundo. O prota era um vagabundo que não fazia nada e só jogava esse jogo. Um dia muito maluco pro nosso prota, ele é abordado na rua e acaba sendo sequestrado. Kkk, se fudeu. E quando ele acorda, ele percebe que está na pica de uma ilha desconhecida por ele. E não só ele foi sequestrado, mas muitas outras pessoas também acabaram sendo sequestradas. O objetivo de geral ali é fazer a mesma coisa do jogo lá, Biton, com as mesmas bombas e granadas. E para voltar para casa o protagonista tem que dar GG e ganhar de geral que está nessa ilha. No meio da desgraça ele encontra uma garota que vai formar uma duo com ele. É simplesmente isso. Bletladon, a gente conhece um prota que é uma pessoa normal e comum vivendo no meio de um grupo de mercenários e tentando se adaptar a essa nova vida. Basicamente o prota se formou em uma faculdade e começou a trabalhar em uma empresa, mas lá ele é muito maltratado até que certo dia ele foi mandado fazer uma entrega nessa empresa. Porém ele foi sequestrado por mercenários que tinham o intuito de levar o disco que o prota estava levando para essa empresa. Obviamente eles conseguem
de esse disco, porque o protagonista não é o Capitão América ou o Batman, enfim, já que eles levaram o otário, permitiram o resgate dele e aproveita e eles ganham uma graninha, porém os mercenários tratavam o prota mais bem do que o pessoal da empresa dele. Então o prota teve a ideia de ficar com eles mesmo ao invés de ir para aquela empresa de maluco. Depois de alguns acontecimentos eles ligam para a empresa do prota e pedem o resgate, mas ok, eles conseguem um helicóptero de combate atrás deles. Sim, irmão, a empresa do prota que matar ele, kkk. Aí a gente descobre que ele não é um verdadeiro bosta, porque quando esse grupo de mercenários começaram a pensar que ia pro caixão, o prota tirou um plano do cu para livrar eles desse helicóptero, ou seja, ele tem cabeça, né, irmão? E depois dessa não tem volta, ele se junta a eles, vive uma vida nessa loucura. Pra finalizar, muito bem, tem um anime que é muito diferente dos outros. O protagonista tá vivendo sua vida de estudante normalmente, até que um dia do nada brotou um ser estranho na janela e ataca todo mundo, matando todo mundo menos o protagonista. Que situação, hein? E ainda por cima deu um poder para ele. Isso é sorte ou azar? A resposta é não sei. Como o prota foi o único sobrevivente, a polícia começou a pensar que foi ele que aplicou a linguiça em geral. Claro que ele foi preso depois disso, mas ele é inocente, aí é foda, amigo. Pra fuder, mas o prota do nada saiu um advogado dizendo que ele foi realmente o culpado daquilo e como consequência o prota foi mandado pra uma prisão de segurança máxima e lá os prisioneiros ia fazer ele de mocinha. Essa prisão é meio maluca porque os presos participam de jogos malucos que valem a vida e ainda tem plateia. É claro que um lugar desse não é pra um adolescente viver, né? Quando ele pensava que estava tudo acabado e ele ia perder a virgindade, apareceu uma mina de branco, totalmente de branco, e salva ele. Ela vai começar a ajudar ele nessa prisão maluca até ele conseguir sair de lá. Esperem loucuras nesse anime. Bom, irmão, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. É isso, obrigado por ter assistido até aqui e nos vemos na próxima. É isso, valeu, falou, fruis. Acabou, porra! Now the world